Já pensou em desistir do jiu-jitsu? Bom, eu já pensei diversas vezes. Eu sei que eu sou da família Gracie, tem toda essa coisa, né, família Gracie, mas é que nem o príncipe Harry e a Meghan. Às vezes a gente quer abandonar essa família real. Bom, começando quando eu era pequenininha. A primeira foto que eu tenho de kimono, na época a gente não tinha celular, foto não era tão comum assim. A primeira foto que eu tinha de kimono, eu tava com 3 anos de idade. Brincando em casa, a gente foi fazer uma foto da família Gracie. E era muito comum, né, e eu cresci achando que o jiu-jitsu era só para os homens. Porque só os homens da minha família praticavam, eu não tinha nenhuma referência das mulheres da minha família. Então, eu tinha um pé bem atrás em relação a praticar jiu-jitsu. Até que minha mãe começou a praticar, eu falei, opa, será? Minha mãe tá fazendo? Pô, então legal, eu também posso fazer. E minha mãe me motivou muito. Foi aí que eu comecei a realmente praticar o jiu-jitsu com frequência, né? De ter o horário certinho, ir toda semana, 2, 3 vezes por semana. Eu comecei 2 vezes por semana, depois eu fui aumentando. E a competição, ela me pegou de uma maneira, assim, muito especial. Eu era a única menina da academia, e é uma academia na qual todo mundo treinava para competição. E acho que foi um caminho natural, né? Meus tios competiam, meus primos competiam, eu fui para competição também. E eu tive minha primeira vitória. E aquela vitória, ela me deu uma sensação assim tão gostosa, tão boa, sabe? De ter a medalha, de estar ali naquele ambiente. Era bacana estar nos campeonatos, eu curtia. Todos os fins de semana a gente ia para os campeonatos. Mesmo quando eu não estava competindo, eu ia assistir meus amigos, meus tios. A minha mãe trabalhava na Federação de Jiu-Jitsu, então eu não tinha outra escolha também. Nessa fase da minha carreira, eu estava muito feliz com as competições, mas ao mesmo tempo, dentro do jiu-jitsu, eu era a única menina. Eu era a única menina ali naquele ambiente, com vários meninos. Eu era uma menina boa, eu já tinha talento para o jiu-jitsu. E aí, quando os meninos faziam alguma besteira, de castigo, o professor colocava esse menino comigo e eu tinha que ir com tudo, né, para poder lutar com eles e para deixar eles numa situação ruim, né? Na verdade, era humilhante para o garoto, coitado, ele normalmente largava a academia, nunca mais voltava. Então, eu como mulher, eu me sentia, era uma situação estranha. As minhas amigas nem pensavam em fazer jiu-jitsu. Você imagina, né? Se você tem uma turma só de mulheres, 30 mulheres, quando o homem entra, ele fica meio, opa, peraí, o que é isso? Então, era exatamente a mesma coisa que acontecia comigo. E aí eu tive diversos momentos da minha carreira. Quando eu comecei a competir, eu ganhava tudo. Tudo. Passei anos vencendo. E aí, quando eu cheguei na faixa azul, eu perdi pela primeira vez. E aquilo foi assim, nossa. Eu lembro que eu chorava pra caramba, eu saí do campeonato. Nunca mais eu vou treinar, isso não é pra mim, e blá, blá, blá. E aí, fiquei 2 dias, assim, muito mal. Só que aí, depois eu falei, caramba, se eu desistir agora, vai ser... Eu não vou conseguir dormir. Eu vou me sentir muito mal pro resto da minha vida. Como é que eu vou desistir porque eu tive uma derrota? Agora é hora de dar a volta por cima. E aí me motivei a treinar muito mais. Foi um momento assim que eu falei, eu vou focar no jiu-jitsu. E aí fazia preparação física, treinava, comia bem, dormia com o tempo certo. Tava fazendo tudo certinho, né, para ser campeã de novo. Então foi uma derrota que me ensinou muito dentro da minha carreira. E aí eu tenho outros momentos dentro da faixa azul, que a faixa azul é uma faixa super difícil. E chegou um momento que eu achava que eu não estava evoluindo tecnicamente. Eu ficava, putz, não está funcionando e não entra, e meu Deus, o que eu tenho que fazer para melhorar? E não melhora. E o negócio vai batendo num nível que parece que você não vai evoluir, que as pessoas estão te passando. Às vezes, pessoas que começaram até depois de você do treino, quando elas chegam, estão treinando duro com você, você fala, como é que pode? Eu estou treinando muito mais tempo. Mas é porque a evolução no começo, ela é assim, depois ela começa a diminuir. É claro, você não vai passar a vida inteira evoluindo assim. Então, a faixa azul e a faixa roxa, né, foram faixas que me marcaram muito, principalmente porque eu senti vontade de parar diversas vezes. Então, eu senti vontade de parar, porque eu era a única menina. Oi, princesa linda, o que você está comendo? Que é isso? Farofa. Farofa? E aí, na faixa roxa, eu tive uma situação que eu tinha muita dificuldade para conseguir patrocínio. Eu voltei a vencer vários campeonatos, tinha diversos títulos importantes e não saía quase nada na mídia, né?
patrocínio era assim, nossa, eu tinha que, por favor, me ajuda aqui na competição, enfim. Então, eu comecei a pensar, pô, eu acho que não é um caminho seguro para eu seguir. Se você está pensando em desistir, ou se às vezes você se sente desmotivado, vai passar. E o que você vai ganhar lá na frente é muito melhor do que se você desistir agora. E isso a gente leva pra vida. Em tudo que a gente for fazer, né? Você vai fazer isso num trabalho, ou num relacionamento, ou isso, aquilo. Cara, tem horas que a gente pensa em desistir, tem horas que você tá desmotivado, mas você tem que mostrar persistência, né? Retidão. Isso é a filosofia do jiu-jitsu. E aí que é onde você aprende do jiu-jitsu no tatame pra vida. Um faixa preta é só um faixa branca que nunca desistiu. E querer desistir foi o que me ensinou realmente persistir, né? E buscar a faixa preta, e buscar os meus títulos no campeonato. Eu lembro de diversas lutas, se eu não tivesse vivido isso, né? Essa desmotivação, de eu ter que, às vezes, ficar um pouco afastada dos treinos para sentir aquela vontade de voltar e voltar com tudo. Em várias lutas, eu já sentia, no meio da luta, assim, caraca, ferrou, não vai ter como ganhar, tô perdendo, tá 10-0. E aí eu puxava de dentro, lá de dentro, uma reviravolta, né? Aquela vontade de ganhar, de dar tudo ali e conseguia reverter a luta. Você está sempre, né, evoluindo do tatame para a vida. Então isso me ajudou muito nas minhas competições. Quando eu pensava ali em desistir ou que não daria tempo para correr atrás, né? A luta já estava acabando, já estava perdendo com pontos. Eu lembrava de tudo que eu tinha passado durante a minha carreira para poder dar o meu melhor ali e buscar a luta até o fim. E o que fazer para se motivar, né? No meu caso, eu pensava em algo muito maior do que aquele momento. Quando eu me senti desmotivada por conta das competições não darem visibilidade para as mulheres, premiações, dificuldade nos patrocínios e tudo isso, o que eu fazia? Eu me imaginava lá na frente como campeã, como eu falava, pô, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho que passar por isso, eu tenho que viver essa experiência. Eu começava a trazer para minha cabeça, né, assim, respostas por que eu estava vivendo aquilo naquele momento. Hoje eu vejo o quanto foi bom ter plantado isso tudo nessa época para hoje estar colhendo, mas não é fácil. Outra coisa que eu fiz em alguns momentos foi, calma, não estou evoluindo, então vou relaxar um pouquinho. Aí eu alternava o jiu-jitsu, né, com natação, ficava 2 dias sem ir na academia para sentir aquela vontade de treinar. Porque a pior coisa quando a gente acha que está estagnado é vou treinar todo dia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando você chega, é tanta informação na nossa cabeça que a cabeça não processa. Eu sempre brinco com os meus alunos, falo, olha, foca nessa posição aqui, vamos ficar ali martelando nessa posição para que vocês possam evoluir com qualidade. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tudo isso que eu estou passando para vocês é para vocês conhecerem como que é a Kira e como que funciona os bastidores do jiu-jitsu, da família Gracie. Coloca aqui nos comentários o que você quer ver, né? O que você espera que eu passe para vocês, que vai ser um prazer gravar todos esses vídeos. Valeu, pessoal. Se inscreve aí. Tchau, tchau.